Mulheres multipotenciais têm múltiplos interesses, muitas vezes em áreas bem distintas, e têm capacidade de desenvolver competências de alto nível em várias disciplinas. São mentes curiosas, ávidas por conhecimento, que processam a realidade de forma inovadora, profunda e flexível. Além disso, têm uma curiosidade inata sobre tudo e ficam entediadas rapidamente, quando o ambiente ou um assunto não é estimulante o suficiente. Essa mulher que entra numa reunião sobre um problema de logística e, no meio da discussão, vê uma oportunidade de produto que ninguém tinha visto. Ela conecta a informação com algo que leu numa newsletter de tecnologia 3 semanas atrás, com um comportamento de consumidor que percebeu numa viagem e com uma tendência de mercado que ainda nem virou notícia. Em 10 minutos, ela tem a estrutura de uma ideia que poderia mudar completamente o rumo da área. E o gestor olha com aquela expressão de não sabe se está na presença de um gênio ou de um alguém que não consegue manter o foco. E aí, na avaliação seguinte, chega escrito para ela: precisa aprender a focar. Bom, hoje a gente vai falar sobre a mulher que tem 1000 ideias. Isso é uma benção, mas se não cuidar, pode também ser uma maldição. E eu sei muito bem, porque me identifico como essa mulher. Mas ver o que a ciência diz sobre esse perfil muda tudo. E sobre o porquê o mercado pune quem não cabe em uma caixa, mesmo quando é exatamente esse perfil que esse mesmo mercado diz precisar. É sobre isso que vamos conversar hoje. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Luciana Belenton, sou mentora e estrategista de carreira de mulheres líderes, e o meu sonho é ver mais mulheres vivendo suas carreiras de uma maneira autêntica e sem copiar modelos masculinos. Eu escolhi estar aqui para falar com você. Esse é o episódio 7 da série Arquétipos de Carreira Feminina. Em cada episódio, eu pego um perfil real de mulher e analiso o que acontece com esse perfil dentro do ambiente corporativo, usando como base a ciência da personalidade, a neurociência e a história de gênero. Aqui eu mostro como o ambiente não sabe o que tem nas mãos. O perfil de hoje muitas vezes é tratado como um problema, mas quando a gente olha pela lente certa, a gente vê que é um dos mais poderosos que existem. Mas, infelizmente, o mercado ainda não aprendeu a reconhecer direito. Deixa eu te apresentar a Valéria. Ela tem 45 anos, gerencia uma área híbrida entre marketing e inovação numa empresa de médio porte. A Valéria é aquela pessoa que todo mundo chama quando tem um problema difícil demais e aí uma solução óbvia não é o suficiente. Porque ela vê ângulos que os outros não veem. Ela conecta informações que parecem não ter nenhuma relação. Ela chega numa conversa e em poucos minutos traz uma visão muito maior do que estava sendo discutido. Ela é aquela que lê 3 livros ao mesmo tempo, de áreas completamente diferentes, e consegue extrair coisas úteis dos três. Ela tem um caderno cheio de ideias, que começou e nem terminou. Tem projetos pessoais em paralelo com o trabalho, tem conversas com pessoas de setores completamente diferentes do dela, porque a curiosidade é mais forte do que o foco temático. No trabalho, ela é ótima no começo dos projetos, no começo dos projetos, na fase de descoberta, de mapeamento, de geração de possibilidades, mas quando chega a hora de executar o mesmo processo pela 10ª vez, a energia dela cai, porque a mente dela já foi embora para o próximo problema interessante. Então, na última avaliação de desempenho, o gestor escreveu 3 vezes a palavra foco. Valéria foi para casa com aquele feedback e ficou pensando: o que exatamente que eu preciso focar? A mente dela já estava em 4 lugares ao mesmo tempo enquanto ela tentava responder a pergunta. E ela não sabe se isso é um problema ou é a solução. Mas hoje você vai entender que é as duas coisas. Depende de como ela usa e depende do ambiente que ela está. O traço que define a Valéria é chamado de abertura às experiências, que tem um extremo, a originalidade, e no outro, o tradicionalismo. É um dos 5 grandes traços de personalidade do Big Five, e eu creio que seja o mais complexo dos 5. Ele mede o quanto uma pessoa é intelectualmente curiosa, imaginativa, aberta a novas ideias, sensível à estética, disposta a questionar a ideia do sempre foi assim e é capaz de pensar de forma abstrata e associativa. Mas quem tem um grau de abertura alto não significa só gostar de novidade. Esse traço de personalidade tem uma forma diferente de processar informação.
A mente com alta abertura não funciona de forma linear, ela funciona por associação. Ela não vê um dado, ela vê o dado dentro de um contexto mais amplo e aí conecta a outros dados que parecem não ter relação. E desse encontro surge algo novo. Isso se chama pensamento divergente, que é a capacidade de gerar múltiplas soluções possíveis para um mesmo problema, em vez de convergir para uma resposta única e correta. E como eu gosto de neurociência, estudos de neuroimagem mostram que pessoas com alta abertura apresentam uma maior conexão entre redes cerebrais que normalmente não se comunicam tanto. Imagine que o cérebro é como uma empresa com vários departamentos. Existem áreas responsáveis por criar ideias, imaginar possibilidades, fazer associações inesperadas. E aí, existem outras áreas responsáveis por analisar, organizar, decidir e executar tudo isso. Na maioria das pessoas, esses departamentos trabalham de forma mais separada. Primeiro, a pessoa tem uma ideia, depois, ela para analisar se faz sentido. Agora, as pessoas com alta abertura costumam ter uma comunicação muito mais intensa entre esses departamentos. Enquanto estão analisando um problema, também estão criando conexões novas ao mesmo tempo, e é por isso que a Valéria consegue enxergar relações que outras pessoas não enxergam. Por exemplo, durante uma reunião, alguém comenta sobre dificuldades de engajamento da equipe. Enquanto outras pessoas estão focadas apenas naquele problema específico, a Valéria lembra de uma conversa que teve meses atrás com uma cliente, conecta com uma tendência de mercado que leu recentemente e com um projeto de área que está acontecendo dentro da empresa. De repente, ela sugere uma solução inovadora. Para quem observa de fora, pode parecer que ela viajou, que está meio fora da caixinha, ou ela simplesmente mudou de assunto, ficou divagando demais e mudou de assunto. Mas, na verdade, o cérebro dela estava construindo uma ponte entre várias informações aparentemente desconectadas. Isso não é falta de foco, é uma arquitetura cerebral diferente. As pessoas com alta abertura são vistas como dispersas, porque elas fazem muitos desvios no raciocínio. Porém, esses desvios não são aleatórios. O cérebro dela está explorando caminhos que outras pessoas nem perceberam que existiam. Eu estou rindo porque é o que acontece comigo. Enquanto a maioria das pessoas enxerga estradas já prontas, a Valéria e eu, a gente enxerga várias trilhas escondidas em lugares diferentes. E justamente por isso que a Valéria costuma ter ideias originais, perceber oportunidades antes dos outros e encontrar soluções criativas para problemas complexos. Mas o ambiente corporativo foi estruturado em torno do pensamento convergente. Processos, métricas, KPIs, descrição de cargos, avaliações de desempenho, tudo isso é projetado para medir o quão bem uma pessoa executa dentro de um escopo definido. É um sistema otimizado para quem é consistente e previsível. E Valéria é o oposto disso. Não por escolha, mas porque é assim que a mente dela funciona. Combinado com uma alta extroversão, o perfil fica ainda mais visível e mais incômodo para o sistema e desafiador para a Valéria. A extroversão faz com que ela não processe as ideias em silêncio. Ela precisa verbalizar, testar em voz alta, checar com outras pessoas, iniciar a conversa antes de ter a ideia completa. E isso dentro de uma reunião corporativa que tem pauta, tempo e objetivo delimitado, parece uma desordem. Mas não é desordem. É um processo cognitivo legítimo acontecendo em tempo real, numa sala que foi desenhada para outro tipo de processo. Eu quero ser cuidadosa aqui porque é fácil transformar isso numa crítica genérica à empresa. E não é isso que eu estou fazendo. O que eu estou dizendo é mais específico. A estrutura do trabalho corporativo moderno foi desenhada para um tipo específico de desempenho. E esse tipo não é o que a Valéria oferece naturalmente. O trabalho corporativo muitas vezes opera com base em especialização. Você é contratada para uma função específica. Dentro dessa função se espera profundidade crescente, não expansão lateral. Tradicionalmente, a carreira é vista como uma linha vertical. Você sobe dentro da sua área. As avaliações medem o quanto você domina o escopo definido. E o valor que você agrega é medido pela eficiência com que executa o que já está definido. A Valéria funciona de uma forma completamente diferente.
O valor que ela agrega está nas conexões, está no momento em que ela pega um problema de marketing e vê uma solução que vem da biologia, ou pega uma tendência cultural e traduz para uma aplicação de negócio, ou conecta o que a empresa está fazendo com o que está acontecendo em um setor completamente diferente. Esse tipo de valor não está na descrição de cargo, não tem KPI. E o quem não tem métrica, na lógica corporativa, tem dificuldade de ser recompensado. E tem um outro mecanismo importante aqui. A maioria das avaliações de desempenho nas empresas foram desenhadas para comparar pessoas dentro de um mesmo quadro de referência. E esse quadro de referência tem uma norma implícita, um modelo do que é um bom profissional. Esse modelo é consistente, previsível, especializado, focado. A literatura científica chama isso de viés de normalidade. Nós avaliamos positivamente o que se parece com o padrão que já reconhecemos como bom e avaliamos negativamente o que diverge desse padrão, independente do valor real ser maior ou menor. E a Valéria diverge do padrão em quase tudo dentro do corporativo. E para apimentar a discussão, tem uma dimensão de gênero que complica tudo. Para homens, esse perfil é frequentemente lido como visão estratégica, pensamento de líder, capacidade de enxergar o todo. Para mulheres, o mesmo comportamento tende a ser lido como falta de rigor, incapacidade de executar, falta de maturidade profissional. A pesquisadora Linda Babcock documentou como as mesmas características são enquadradas de uma forma diferente em avaliações dependendo do gênero de quem é avaliado. Isso não é opinião, está em dados. Agora eu queria entrar um pouco mais fundo nessa questão das avaliações, porque é onde o maior impacto na carreira da Valéria acontece. Quando um gestor avalia um funcionário, ele raramente faz isso a partir de um conjunto de critérios puramente objetivos, embora a empresa possa ter critérios. A percepção de valor é mediada por expectativas, por experiências anteriores, por modelos mentais sobre o que é um profissional competente. E esses modelos são construídos socialmente, o que significa que carregam os vieses da cultura onde foram formados. Um dos vieses mais documentados na psicologia organizacional é o viés de similaridade. Nós temos a tendência a avaliar melhor quem se parece com a gente no trabalho, com o nosso estilo de trabalho, com a forma de pensar, com a forma de se comunicar. A Valéria raramente se parece com o gestor que avalia. Ela pensa em espiral e o sistema em linha reta. Ela fala antes de ter uma ideia completa. O sistema quer uma apresentação pronta. Ela muda de direção quando percebe algo mais importante. O sistema quer aderência ao plano. O que acontece nessa dinâmica é que o gestor sente um atrito cognitivo ao interagir com a Valéria. Não porque ela está errando, mas porque o modo como ela funciona exige mais esforço cognitivo de quem está acostumado com outro tipo de interação. E esse atrito é interpretado como sinal de problema, quando na verdade é só sinal de diferença. Eu tive uma mentorada com esse tipo de perfil. E ela me disse: eu nunca soube como aparecer no formato que eles esperavam sem deixar de ser eu. Esse é o maior dilema desse perfil. A incompatibilidade entre uma forma legítima de funcionar e um sistema desenhado para outro tipo de funcionamento. E o custo dessa incompatibilidade é pago pela Valéria, não pelo sistema. Ela recebe feedback, ela tenta mudar, ela começa a filtrar as ideias antes de falar, esperar o momento certo, a formatar o pensamento de um jeito que não é natural para ela. E o que acontece? Ela fica mais lenta, mais contida, menos ela. E ainda assim o gestor, de alguma forma, ainda percebe que não está encaixando. Porque o problema nunca foi o formato, foi a incompreensão do valor que a Valéria traz. Agora eu quero falar sobre o que acontece com a Valéria quando ela decide tentar caber na caixa, porque esse parece o caminho certo para ela, mas é o mais caro. A ciência da personalidade tem uma posição bastante consolidada sobre a estabilidade dos traços do Big Five na vida adulta. Os traços não são rígidos, mas eles mudam gradualmente ao longo do tempo. No curto prazo, tentar suprimir um traço dominante não vai eliminar esse traço, só vai criar mais pressão. Então, quando a Valéria tenta não ser a Valéria, quando ela suprime o impulso de conectar, de expandir, de gerar, ela usa uma quantidade enorme de energia cognitiva só para monitorar e conter a si mesma.
Na neurociência, essa tentativa é chamada de supressão de pensamentos intrínsecos, mas tem uma pegadinha no cérebro que se chama processo irônico no controle mental e acaba gerando um efeito rebote. Quanto mais você tenta não pensar em algo, mais saliente ele fica. Vamos fazer um teste. Não pense em um leão cor-de-rosa. O que aconteceu? Você, muito provavelmente, pensou no leão cor-de-rosa que não estava na sua cabeça antes de eu dizer para você não pensar. Isso acontece porque quando você decide não pensar em algo, seu cérebro monitora continuamente se aquele pensamento está aparecendo. E aí esse monitoramento mantém o pensamento acessível na memória. Como ele fica mais acessível, aumenta a probabilidade de surgir novamente. A mente que tenta não gerar ideias gera ainda mais. E agora, com culpa junto. Além do custo cognitivo, há um custo de identidade. Pesquisas sobre autenticidade no trabalho mostram que pessoas que percebem uma grande discordância entre quem são e como precisam se comportar no ambiente profissional relatam níveis significativamente mais altos de estresse, menor satisfação com o trabalho e maior intenção de saída. Isso acontece porque o nosso organismo é calibrado para detectar incoerência entre o eu interno e o eu apresentado. E essa incoerência crônica tem um efeito mensurável no bem-estar. E ainda uma perda que geralmente não é contabilizada. O que o ambiente perde quando a Valéria aprende a se calar? As ideias que ela não disse, as conexões que ela não fez em voz alta, os problemas que ela teria visto antes de virar em crises. Esse custo é invisível, porque o que não acontece não aparece em nenhum relatório, mas ele é real. E nesse caso, ele é pago também pela empresa, não só pela Valéria. Tem uma pesquisa conduzida pela IBM, Institute for Business Value, em 2010, que entrevistou mais de 1.000 CEOs de empresas globais e perguntou qual era a habilidade da liderança mais críticas para o futuro, em 2010. A resposta não foi foco, foi criatividade. E agora, em 2026, a pesquisa novamente aparece, trazendo o foco que está na coragem e disposição para assumir riscos, que é uma outra característica de quem tem alto grau de abertura. Então, em 2010 era a criatividade. Em 2026, a gente tem coragem e disposição para assumir riscos. Essas duas características fazem parte de quem tem um alto grau de abertura. Como essas pessoas buscam naturalmente novas aventuras, experiências e empreendimentos criativos, elas estão mais dispostas a se envolver em comportamentos de risco. Agora, o contexto é de inteligência artificial e disrupção acelerada. A criatividade já é esperada, mas o que falta é coragem para implementar mudanças transformadoras. Mais de 85% dos CEOs dizem que todos os líderes funcionais precisam se tornar especialistas em tecnologia em seus domínios, mas apenas 25% da força de trabalho usa inteligência artificial regularmente neste momento. A ação corajosa é o gap observado e essa é a mesma característica que o sistema pune na Valéria. E é a que os líderes apontam como o recurso mais escasso e mais necessário. Essa é a incapacidade organizacional de reconhecer o que precisa antes de precisar desesperadamente. E se esse conteúdo está fazendo sentido, se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Cada episódio dessa série é uma peça de um mapa maior e você vai querer ter o mapa completo. Então, não perde. Voltando a Valéria. Quando o sistema diz para a Valéria, aprenda a focar, ele não está dando feedback sobre o trabalho dela. Ele está pedindo para ela se tornar um tipo diferente de mente. E isso não é desenvolvimento profissional, mas uma negação de identidade cognitiva. Foco é uma habilidade real e importante, mas foco não é a única forma legítima de processar o mundo. A mente que funciona por expansão e associação não é uma mente com um déficit de foco. É uma mente com um tipo diferente de inteligência. E confundir as duas coisas custa caro, para a mulher e para a organização. Agora, isso não significa que a Valéria não tem nada a aprender. Ela tem. Qualquer pessoa tem. Mas o que ela precisa aprender não é ser menos ela, é entender o que o seu tipo de mente agrega mais valor. É aprender a traduzir o que ela vê para a linguagem que o sistema consegue processar. É construir parcerias com perfis que completam o que ela não tem, como uma pessoa que pega a ideia que ela gerou e executa com a consistência que ela não sustenta naturalmente.
A história está cheia de pessoas de alta abertura que só ficaram visíveis quando o mundo estava pronto para que elas viam. O que eu quero que a Valéria entenda é que o problema nunca foi o que ela enxerga. O problema é que ela está num ambiente que ainda não tem maturidade para saber o que fazer com isso. E reconhecer isso é diferente de se conformar. Mas é o primeiro passo para escolher onde colocar esse talento. E quando a gente fala sobre gênero, existe a narrativa de que mulheres são emocionais, mulheres são impulsivas, incapazes de manter o foco. Isso é uma narrativa muito antiga e foi usada durante muito tempo para justificar a exclusão de mulheres de posições de decisão. Quando um gestor escreve, Valéria precisa aprender a focar, ele pode não estar pensando nisso conscientemente, mas o estereótipo que informa aquela percepção tem raízes muito mais fundas do que aquela avaliação de desempenho. E se você gosta desse tipo de assunto, me segue no Instagram, é @lubelenton. Lá eu falo sobre carreira feminina e o que podemos fazer para jogar o jogo do mundo corporativo, que foi feito por homens e para homens. E se a gente quer ganhar, precisa conhecer as regras. Ok, agora que você entendeu o que acontece com mulheres com alto grau de abertura, mulheres com um traço de originalidade, vamos aprender 3 movimentos que você pode fazer sem precisar ser diferente do que é. Primeiro, mapeie onde o seu tipo de mente já foi reconhecido. Pensa nos últimos 2 anos de trabalho. Quando foi que alguém ficou empolgado com uma ideia sua? Quando foi que uma conexão que você fez resolveu um problema que outros não estavam conseguindo resolver? Quando foi que alguém te procurou especificamente porque queria o seu olhar sobre algo? Anota esses momentos. Identifica o que estava em comum neles. O tipo de problema, o tipo de pessoa que te chamou, o contexto. Esse mapa te mostra onde o seu perfil tem tração real. E é possível construir estratégia a partir disso. O segundo movimento é encontre seu par executivo. Pessoas com traço de personalidade alta abertura, combinado com baixa conscienciosidade, que são aquelas mais despreocupadas, criam uma combinação que é muito boa para começar e que precisa de parceria para terminar. Então pensa, quem no seu ambiente de trabalho tem o perfil oposto? Quem é disciplinado, consistente, bom em execução, que fecha o que abre? Essa pessoa é o seu par natural. Parcerias estratégicas entre esses dois perfis produzem resultados que nenhum dos dois produziria sozinho. Começa a olhar para o seu ambiente com essa pergunta: quem completa o que eu tenho dificuldade de sustentar? E o terceiro movimento: traduza antes de apresentar. A Valéria não precisa mudar o que pensa, ela precisa aprender a traduzir o que pensa para o ambiente que vai receber. Isso significa, antes de levar uma ideia para uma reunião, responda essas 3 perguntas. Qual problema específico essa ideia resolve? O que a empresa ganha se isso funcionar? Qual é o primeiro passo possível? Isso não é simplificar a ideia, mas traduzir de forma que o ambiente, que as pessoas consigam processar. A ideia continua sendo sua, a embalagem muda. Esses 3 movimentos não pedem que você seja menos. Eles pedem que você use o que você já tem de forma mais estratégica, que você saiba onde esse talento é bem recebido, com quem faz parceria e como apresenta o que vê de um jeito que o outro consiga ver também. Uma mulher muito potencial tem muitas ideias e também tem dificuldades em escolher uma única coisa. Para equilibrar isso, anote todas as ideias em um banco de ideias. A mente multipotencial gera fluxos contínuos de novas ideias. Anote tudo imediatamente para não esquecer e não ficar sobrecarregada pensando em tudo. Essa lista vira seu mapa de interesses. Você revisa semanalmente e escolhe um ou dois para priorizar. Além disso, defina o que é essencial na sua vida. Procure padrões nos seus projetos. Mulheres multipotenciais frequentemente têm um tema central que se repete em áreas diferentes. E é isso que eu faço. Eu sou mentora, sou uma multipotencial e sou criativa, com experiência em trabalhar em ambientes corporativos dominantemente masculinos. Então, eu trago o meu conhecimento, a minha experiência, combinados com neurociência, história de gênero, conceitos da psicologia e ainda o que vivi fora do Brasil, trabalhando com equipes na Ásia e na Europa. Outra coisa que vai te ajudar é não faça tudo ao mesmo tempo, faça em sequência. É preciso desenvolver a mentalidade que diz: calma, você não precisa fazer tudo agora. Ter essa mentalidade é essencial. Você pode fazer muitos projetos, só não precisa fazer todos ao mesmo tempo. Então,
crie um cronograma de curto, médio e longo prazo e defina prioridades claras. A solução é uma coisa por vez, mas muitas coisas ao longo do tempo. Isso mantém sua criatividade e curiosidade intactas enquanto você constrói resultados concretos. A mulher que tem 1000 ideias não tem problema de foco. Ela tem um tipo de mente que o mercado ainda não aprendeu a usar direito. E essa distância entre o que ela oferece e o que o sistema consegue reconhecer é real. O que a Valéria precisa não é aprender a focar, é aprender a navegar. Saber onde o sistema consegue receber o que ela tem, com quem fazer parceria para fechar o que ela abre e como traduzir a própria inteligência para a linguagem que o ambiente processa. E que o mercado precisa é parar de chamar de disperso o que é de fato o pensamento que vai resolver os problemas que ainda não sabemos nomear. Que bom que você ficou até aqui. Espero que tenha conseguido aprender um pouco mais sobre você ou compreender melhor pessoas como a Valéria. Agora, vai nos comentários e me diz o que você aprendeu hoje ou se tem alguma curiosidade sobre o traço de personalidade, abertura a experiências. Bora continuar a conversa nos comentários? Bora lá?